Olá, começa agora mais um programa Duas na Tri especial, nesse tempo de quarentena, em que nós estamos respeitando o isolamento social, né, Silvia? Prazer estar aqui de volta no nosso Duas na Tri, né? A gente tem feito muita coisa de casa e agora também o Duas na Tri, Malu. Muito bem. E estimativas da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor indicam que 37% dos brasileiros sofrem de dores crônicas. Olha, esse tratamento é multidisciplinar e os fisioterapeutas eles têm um papel muito importante. Com o plano correto é possível reduzir o desconforto e até evitar sequelas. Para falar sobre o papel do fisioterapeuta no cuidado dos pacientes com dores crônicas, nós vamos conversar com o professor Cristiano Baldan. Olá, Silvia. Olá, Malu. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. E aqui eu tenho que dar o currículo, porque é grande, hein, Cristiano? Já tem muitos anos aí de Unip, né? O Cristiano, ele é diretor adjunto do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Paulista, coordenador geral do curso de fisioterapia e ele que também é responsável pelo programa de pós-graduação Lato Sensu em fisioterapia da Unip. Obrigada por partilhar o seu tempo e os seus saberes aqui, o Cristiano. Malu, é uma alegria para mim. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, de levar um pouquinho do que a fisioterapia pode fazer para a população, em especial nesse assunto, né, que é como vocês abriram o programa falando, né, muitas pessoas sofrem de dores crônicas e muitas vezes não sabem tudo aquilo que a fisioterapia pode fazer para ajudar. Então, tenho certeza que a gente vai poder trazer informações muito legais. Ô, Cristiano, então começa falando para a gente definindo o que é uma dor crônica. Olha, Silvia, eu vou pedir um segundinho para a gente falar um pouquinho sobre a dor no primeiro momento, porque a dor crônica é um tipo de dor, né? Ela é uma subclassificação da dor. A dor, de uma forma geral, todos nós, né, já tivemos o desprazer de ter essa experiência, né? Porque ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, que está associada a uma lesão real ou uma lesão potencial. E agora, recentemente, nesse ano, a Associação Internacional para os Estudos da Dor acabou fazendo uma pequena modificação, né, nessa definição mais científica e oficial, né, que ela propõe, também dizendo que essa experiência sensorial e emocional que está relacionada com uma dor, com uma lesão real ou com uma lesão potencial, ou ainda que pode ser semelhante a essa dor relacionada a uma lesão. Né? Por quê? Porque a gente já de muito tempo, e até como viventes, nós temos essa experiência da dor, a gente sabe, a gente sente na pele. Né? Realmente é uma experiência individual, então a gente nem precisaria muito definir a dor, porque todo mundo sabe o que é. O grande detalhe é que até poucos anos atrás, a gente sempre pensava na dor, olhando para ela como se ela fosse apenas um alarme para algo que não vai bem, alguma coisa que tem uma lesão ou que potencialmente sofrerá uma lesão. Só que, ao longo de muitos anos, a gente está na clínica com esses pacientes, a gente percebe que muitas vezes essas dores elas não têm uma relação direta com o tipo de lesão, o tipo de trauma que aconteceu. É comum a gente ter lesões até graves, muitas vezes, e que o paciente não queixa de dor, a dor não é para ele um grande problema, e, por outras vezes, tem gente que sofre muito de dor e a gente não encontra qualquer sinal. Né? A dor crônica, ela é uma dor que persiste por pelo menos 3 a 6 meses. Então, ela tem essas características e ela é uma dor mantida ou continuada por pelo menos esse período. Curiosidade, Cristiano, por exemplo, como é que a gente consegue definir o que é uma dor crônica, né? Porque, por exemplo, eu tenho enxaqueca. E aí, a minha enxaqueca, como é que eu consigo definir se essa é uma dor crônica que eu tenho ou é uma dor... Qual é o contrário de dor crônica? Uma dor leve? A dor Mas aguda. leve porque você não está na minha pele. Exato, não. A dor nunca é leve. Né? Quer dizer, a gente vai ter maior ou menor desconforto. É que nesse caso, Malu, a cronicidade ela está relacionada com o tempo de duração. Então, se você tem enxaqueca, que ela persiste ou ela retorna com frequência
por pelo menos 3 a 6 meses, ela vai ser considerada uma dor crônica. Então, essa cronicidade, ela está relacionada com o tempo de surgimento ou de repetições do evento daquela dor. Enquanto que a dor aguda, que é o antônimo, né? Aquela é a dor que é mais curta, é aquela que, vamos dar um exemplo aqui, o indivíduo está correndo, encontra um buraco, faz uma entorse de tornozelo. Ele dá uma distendida ali nos ligamentos, nos tecidos moles que tem naquela articulação. Pronto, por conta dessa distensão, o sistema de alarme já soa. Né? O seu corpo já avisou, para, vai olhar o que aconteceu, porque algo não vai bem. Sentimos que houve uma sobrecarga muito grande ali, então você precisa olhar isso. Né? Então, basicamente, o que vai diferenciar aí a definição da dor crônica é o tempo de permanência desse sintoma. O Cristiano, então aí você definiu muito bem. A dor aguda, ela chega de repente e a gente sente bem. Agora, a dor crônica, como a Malu falou da enxaqueca, está há muito tempo. Então, não dá para a gente evitar a dor aguda, mas não dá para evitar a dor crônica. Dá para evitar a dor crônica? Silvia, a dor crônica, ela pode surgir basicamente por 3 caminhos, tá? Um dos caminhos é aquele que está relacionado com a falta da cura de uma dor no momento adequado. Às vezes, a gente tem uma lesão, que a gente tem um prognóstico de que essa lesão, pelo menos o sintoma doloroso dela, né, tem uma remissão ali em 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A vida corrida que todo mundo leva hoje, muitas vezes a gente fala assim, não foi nada, eu só fiz uma entorsezinha no pé, já isso melhora. Normalmente acontece mesmo. Se é uma entorse de grau mais leve, né, realmente ela vai, com o tempo vai melhorando. O problema é que acontecem, e não é tão pouco frequente, da gente deixando e aquela dor não passa, aquela dor não passa, aquela dor não passa. Então, o que fica acontecendo? O tempo inteiro, o seu corpo fica sentindo aquele sinal de que algo não vai bem. Qual que é o problema disso? Essas informações, elas são recebidas pelos seus nervos das extremidades e essas informações, elas são levadas através da sua coluna, lá pela medula, vai chegar no cérebro e vai chegar em regiões específicas do cérebro, onde esse sinal de que algo não vai bem vai ser traduzido e ele é traduzido e interpretado como um sinal doloroso. Se isso se mantém por longos períodos, o que os estudos têm mostrado? Que você tem algumas alterações do funcionamento do cérebro na recepção dessas informações. Ou, dependendo até de alguns casos, já existem, né, evidências demonstrando isso, muitas vezes há até alterações anatômicas do próprio cérebro em decorrência desse tipo de estímulo repetitivo. Né? Então, uma das formas que a gente tem para evitar o surgimento de uma dor, quando ela vem por esse caminho, é justamente tentar dar o tratamento correto no momento agudo de uma lesão. Então, nesse sentido, sim, a gente pode tentar evitar. Agora, existem outras dores crônicas que são mais difíceis de a gente conseguir evitar o surgimento. Vamos pegar o caso de pacientes que sofrem muito de dor, são os casos dos pacientes que têm uma doença chamada fibromialgia. Talvez vocês até conheçam alguém que sofre dessa doença, já ouviram, né? São pessoas que convivem realmente com a dor o tempo inteiro. E é uma dor intensa, incapacitante, crônica, né? Permanece por longo período de tempo. E, claro, nós não faríamos isso, mas se você fatiasse uma pessoa para procurar uma lesão, dificilmente você vai encontrar sinais de lesão em algum tecido. Né? É o tipo de dor que a gente, por isso que na definição ele fala, né? Ela está relacionada a uma dor real, potencial, ou ainda que pode ser comparável a essas sensações, mesmo que eu não tenha uma lesão. Então, nesse caso é mais difícil de prevenir, mas a gente tem coisas que podem ser feitas para tentar controlar e até ter uma remissão dos sintomas, né? O Cristiano, você sabe que, Silvia, eu queria aqui reportar uma situação que eu vivi nessa quarentena. Nós tivemos muitos aprendizados, mas eu tive uma pessoa próxima que ela teve um acidente doméstico, caiu e teve um comprometimento da medula. Foi algo muito sério. E ela caiu, até que ela caiu, primeiro dia, segundo dia e tal. Ela falou, tá doendo e tal. E ela foi ao hospital, disseram, olha, realmente ela teve um trauma, mas assim, nada, fez ressonância, estava tudo bem.
Essa menina começou com uma semana de muita dor, muita dor. Aí ela teve que fazer uma cirurgia, enfim, não quero ficar aqui relatando minúcias do caso dela. Mas qual foi a minha compreensão em relação à dor? Né? Eu disse para ela, olha, a dor ela foi muito benéfica no seu caso, porque foi a extrema dor que avisou para ela que ela precisaria fazer uma cirurgia. Né? Então, assim, a dor ela não é de todo ruim. Não é? Uma percepção que eu tive aí durante a quarentena. Eu falei, olha, começa a agradecer essa tua dor, porque foi a extrema dor que fez com que ela tomasse a providência de procurar outro médico e passar por uma cirurgia que corrigiu essa vértebra que estava comprometendo a medula. Malu, você tem toda a razão. Existe, inclusive, uma síndrome em que a pessoa é incapaz de sentir dor. Normalmente, essas pessoas elas têm uma expectativa de vida muito menor do que uma pessoa que não tem essa síndrome. Porque a dor ela é um sistema de alarme, realmente. Né? Então, quando você... vou lembrar um pouco da minha infância, né? Venho lá do interior, acostumado a andar para o meio do mato. Que cidade? Que cidade? Conta. São Carlos. Eu sou de São Carlos, no interior aqui de São Paulo. E quantas vezes, enquanto menino, não andava no meio do mato, ia jogar futebol descalço, enfim, aquelas coisas de moleque do interior mesmo, né? E às vezes você está caminhando, jogando bola, enfim, e você faz um corte no pé. Imagine, se você não tem uma sensação dolorosa, você continuaria praticando esporte. E ali você está contaminando aquela região, pode ter infecções, você pode aumentar a lesão, e dependendo da gravidade, né, se a gente pegar uma lesão que pode levar a risco, inclusive, de morte, você não tem esse sinal de alarme. Então, a sua percepção ela é perfeita. De fato, a dor é fundamental para que a gente possa ter uma expectativa de vida melhor. É ela quem nos faz, muitas vezes, parar. Agora, uma coisa super legal. No caso da dor crônica, isso já não vale. Por quê? A dor crônica é aquela que persiste por um longo período de tempo, certo? Ok. Se a dor é um alarme para me dizer que algo não vai bem, e esse alarme está soando há 3, 4, 5 meses ou mais, ele não precisaria mais estar ali, porque ele já me informou que algo não vai bem. Né? O problema é que, inclusive, esse alarme continua soando mesmo quando aquela real lesão ainda não está lá, ou em determinados casos, como é o caso das pacientes da fibromialgia, só para me ater no exemplo que eu já tinha dado, você nem encontra uma lesão tão específica assim no tecido. Né? Então, aí, nesse caso, entra a fisioterapia. Por quê? Porque o que a ciência tem mostrado é que uma das formas mais importantes de tratamento não medicamentoso é justamente a atividade física. E aí a fisioterapia entra, porque aí você vai entrar com uma atividade física controlada, respeitando todos os sinais e sintomas e trabalhando alguns aspectos na cabeça desses pacientes, que é fundamental. Aí, até por isso, né, a gente precisa incluir nessa conversa uma série de outros profissionais da saúde que são muito importantes também nesse tratamento, porque acaba sendo um caso onde muitas vezes o trabalho interdisciplinar é fundamental. Ter um psicólogo junto, um nutricionista, um enfermeiro, um médico. Né? Não, óbvio que não é só a fisioterapia que vai fazer isso, mas a fisioterapia é um componente, dentre todos, um dos mais importantes, porque é ela que vai dar a possibilidade de você combater esses sintomas de forma natural e muitas vezes sem efeitos colaterais, né? Porque pacientes crônicos usam muitos medicamentos analgésicos por muito, muito tempo e isso vai gerando uma série de efeitos colaterais. Né? Até porque, né, o Cristiano, você falou aí que precisa de uma equipe multidisciplinar. Na verdade, a gente certamente se apodera das dores. Então, por exemplo, você notou que a Malu falou a minha enxaqueca, é dela já, entendeu? Ela já se apoderou da enxaqueca. Então, não é que dói, a minha enxaqueca está chegando, faz parte do nosso dia a dia, eu com a minha dor na coluna, e minha dor na coluna, a gente se apodera da dor, né? Então você passa, aquilo faz parte do quadro da gente, da vida da gente, acho que por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar, né, doutor? Não é verdade isso? E você sabe, Silvia, que tem uma coisa muito interessante. Não só o exercício ele vai ser fundamental, mas a gente trabalha muito com o paciente para ele entender, é muito importante um processo que nós chamamos de educação em neurociência da dor. O paciente com dor crônica, muitas vezes, ele
ele tem uma série de outros comprometimentos, inclusive psicológicos, porque não é fácil conviver com dor, né? A dor aguda, por mais que ela seja normalmente mais intensa, só que você consegue localizar, você consegue identificar o porquê ela está ali. Na dor crônica, a maior parte das vezes, é uma dor difusa, uma intensidade mais baixa, só que ela não larga de você. Ela está ali com você o tempo inteiro. E aquilo vai te minando. Então você começa a perder as suas relações em casa, suas relações de trabalho, suas relações sociais. Você começa a ficar pouco produtivo. Tem gente que perde o emprego porque não consegue mais entregar tudo aquilo que entregava antes. Então, e as pessoas não entendem por quê. Quem convive com pessoa com dor crônica, se não é sensível, uma pessoa que realmente tenha empatia, se coloque no lugar do outro, por vezes, e não é incomum, essa é uma queixa, infelizmente, muito comum na clínica, as pessoas dizerem o seguinte: olha, as pessoas com quem eu convivo acham que eu estou mentindo, que porque eu faço os exames e eu não sinto nada. Então, para nós que trabalhamos com esse tipo de paciente, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer é criar uma relação de empatia e que ela perceba que, de fato, eu estou preocupado e, mais do que isso, eu acredito que a dor existe, que a dor ela seja realmente real. Então, a gente começa a explicar para ela o porquê que as coisas funcionam desse jeito, o que aconteceu com ela para que ela tenha essa dor, para ela se entender, inclusive, entender assim, poxa vida, então o fato de eu ter feito centenas de exames, porque eles chegam com um pacote de exames para a gente na clínica, né? Porque se é crônica, porque é longo tempo, sofre, faz muito exame. Ela fala, pô, mas já me fatiaram aqui e ninguém acha nada, ninguém sabe o que eu tenho. Na verdade, sabe, é uma dor crônica, que hoje, inclusive, muitas vezes não é nem mais considerado um sintoma, mas sim uma doença em si. E, além disso, o que a gente faz muitas vezes? A gente vai trabalhar duas características muito comuns nesses pacientes. São dois palavrões aqui, tá? Um deles é a cinesiofobia, que, para a gente traduzir aqui de uma forma mais compreensível para o pessoal que está ouvindo, é o medo de se movimentar. A pessoa com dor tem medo de se movimentar. Né? Possivelmente, a Malu estava comentando dessa enxaqueca dela. Quando ataca, ela, por exemplo, ela já tem medo, ela não quer nem pensar de ver luz, por exemplo. Ela não quer pensar de ter gente por perto. Porque são coisas que a gente vai associando com o aumento da dor. No caso da enxaqueca, isso de fato atrapalha. Mas no caso da dor, vamos pegar a lumbalgia, que é super comum. O que normalmente se faz? Dá um analgésico e pede para dar repouso. O repouso hoje já é sabido que é uma das piores indicações que você pode oferecer para um paciente desse. Então, um paciente com dor crônica, com lombalgia crônica, o que ele mais precisa é de movimento. Então, e ele acredita que ele não pode se movimentar. Essa é uma outra questão também, né? Bom, e a outro palavrão que a gente tenta tirar do paciente, trabalhar com o paciente, é a tal da catastrofização. O que é isso? Ele fala assim, não, por conta disso que eu tenho, o meu futuro vai ser horroroso, porque eu vou perder isso, eu não vou conseguir mais aquilo. Tudo para ele vira um grande problema. E é super compreensível. É natural que seja assim, é compreensível que seja assim, em especial porque ainda se encontram profissionais que lidam com dores crônicas de uma maneira não tão contemporânea, não tão atualizada. Então, hoje a gente vai mostrando, através de uma série de recursos, que sim, ele pode fazer exercício e mais, ele deve fazer. E a gente vai fazendo uma exposição gradual às atividades para que ele possa, então, ir se percebendo novamente capaz de realizar aquelas determinadas atividades. E nesse contexto, Cristiano, o que há de novo no tratamento da dor? Olha, Malu, eu penso o seguinte, eu acho que, de novo, em termos de tecnologia e tal, não tem tanta coisa. Até a gente tem alguns recursos que estão se estudando, mais até fora do Brasil do que aqui, não porque aqui seja atrasado, não é isso não, é porque a tecnologia surge em determinado lugar e eles começam a trabalhar ali. Mas são parecidas com as que a gente tem aqui. Mas o que eu acho que a gente mudou muito foi essa mentalidade clínica mesmo, viu, Malu? De olhar para a pessoa que tem dor crônica como uma pessoa que tem essa doença dor crônica, e trabalhar com ela todos os aspectos, num tripé. Antigamente, a gente olhava muito apenas para o modelo biomédico que a gente... Eu tinha uma dor, eu ia buscar uma causa física para essa dor. A gente ainda olha para isso. Mas hoje a gente também olha para outros dois conceitos, outros dois contextos, melhor dizendo. O psicológico e o social. Porque para quem tem dor crônica, tanto a questão física, quanto a questão social, quanto a questão psicológica influenciam diretamente tanto nos sintomas quanto na evolução do quadro. Né? Então, hoje, a gente precisa ter esse olhar mais amplo do ser humano como ser humano para tentar entender tudo que envolve a vida dessa pessoa e, em cima disso, a gente poder usar as abordagens mais apropriadas, de forma multidisciplinar,
para ter os melhores resultados. Cristiano, você estava falando aí que muitas vezes as pessoas elas ficam apavoradas com as dores, né? Tem até uma pesquisa realizada pelo Ibope que apontou que 63% dos brasileiros sofrem com dores musculares pelo menos uma vez a cada 3 meses, né? E você colocou muito bem que as pessoas ficam com medo, né? Eu tenho medo de andar, medo de sair, passa a não ter nem vida social por conta disso e não faz exercício, não se movimenta, fica em repouso. Eu, por exemplo, as pessoas, né, falam, a Silvia faz ginástica sempre. Eu faço ginástica, Cristiano, para não ter dor. Porque se eu ficar uma semana sem fazer exercício, eu tenho todas as dores. Então, essa importância de associar o exercício até como preventivo, isso é um trabalho da fisioterapia também, né? Sim, sem dúvida. O exercício, Silvia, ele é realmente maravilhoso. Quanto mais a gente estuda os efeitos, né, mais a gente vê o quanto eles são fundamentais de fato. E eu sei que quando a gente começa, principalmente os pacientes que chegam agora na clínica, e muitos deles já chegam assim, até já fez fisioterapia em algum outro momento, mas de repente fez a fisioterapia, acabou chegando lá, recebeu um choquinho, recebeu lá um alongamento e foi para casa. Isso não é a fisioterapia que é a fisioterapia de verdade, que é indicada para esses casos, né? O exercício é o carro-chefe. É claro que esses outros recursos eles vão ser implementados também quando cientificamente comprovados. É claro que eles têm a sua valia também, mas eles nunca vão ser o carro-chefe. O exercício ele é fundamental, porque, vejamos, é amplamente difundido e comprovado que o exercício é capaz de liberar substâncias químicas no nosso organismo, que são substâncias que já são analgésicos endógenos, produzidos pelo nosso próprio organismo, né? Então, isso já ajuda. E a outra questão que é fundamental, dependendo do contexto dessa dor crônica, o fato de se movimentar, você mantém a força muscular, com isso você tem maior estabilidade da articulação, você consegue manter, a gente tem um líquido dentro das articulações, que é para facilitar o movimento entre um osso e outro, entre as superfícies articulares e outra, e com o movimento esse líquido ele fica menos viscoso, portanto, ele permite que a gente tenha um movimento mais livre, mais indolor. Então, uma série de vantagens. Tem o contexto social, você está saindo de casa, você está vendo outras pessoas fazendo exercício, às vezes até vendo outras pessoas que sofrem do mesmo problema que você e dividem muitas experiências lá na sala de espera. Então, tudo isso é fundamental para ir ajudando nessa recuperação ou para aquela pessoa que não tem uma dor crônica tentar prevenir. Então, sem dúvida, cada vez mais a ciência tem mostrado que o exercício é fundamental por várias vertentes. E sabe uma coisa interessante? Até mesmo, uma coisa que é super legal mesmo, muita gente fala assim, mas eu odeio fazer, por exemplo, academia. O que os estudos mostram é que você precisa fazer o exercício que você gosta. Isso é o mais legal. Não tem que ser um negócio sofrido. Sabe? Poxa, eu vou ter que ir lá na fisioterapia. Antigamente o pessoal via para fisioterapia. Puta, eu já falei uma palavra aqui. Eu não gosto. Eles devem falar também, né? Os pacientes falam também. Eles falam. Então, assim, eles comentam, eles falam, pô, eu vou ter que ir lá. Cara, é muito chato, porque hoje a gente tem modalidades de exercício super legais, e mais do que isso, a gente vai mostrar para ele que ele pode fazer, se ele gosta de nadar, ele pode nadar. Mas eu não gosto de nadar. Então vai caminhar. Eu não gosto de caminhar. Então vamos fazer exercício mais paradinho? Então dá para fazer. Não tenho recurso para academia, dá para fazer em casa. Então, enfim, a gente tem N estratégias para atender todos os gostos aí. É fundamental. Inclusive, tem uma série de estudos já demonstrando que aqueles exercícios relacionados ao mindfulness, né, Tai Chi, Chuan, a própria meditação ajuda muito, aí não entra no exercício, mas também ajuda bastante, Qigong, enfim, uma série de exercícios também orientais, né, também podem ajudar. Então, por isso que eu falo, a gama ela é muito ampla, né? A gente não tem desculpa de falar, eu não gosto de fazer atividade. Não é possível que algum tipo não te atraia, né? Então, a gente vai achar qual é o melhor tipo para aquele indivíduo e vai dando essas doses, o quanto ele pode fazer, o quanto ele não pode. O Cristiano, é interessante também a sutileza também da fisioterapia, né? Às vezes a gente vai, eu lembro quando quebrei o braço uma vez, aí chegava lá, era só para fazer uma coisinha aqui. Uma vez aqui eu quebrei, era só assim, aí fazia o negócio, eu falava assim, ai gente, que chatice. Mas isso foi fundamental para a minha vida, né? Quer dizer, a importância da fisioterapia, né? Mas eu vou lá, é só um pouquinho. Mas essa sutileza do movimento é que faz toda a diferença, né, Cristiano?
Sem dúvida, Malu. Eu acho que aí está a grande riqueza da físio, né? A gente tem os profissionais bem formados, mais experientes, conseguem fazer essa dose adequada. É aquela velha história, né? A diferença entre a dose e o veneno, entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, eu acho que saber o que fazer e quando fazer é o que diferencia um profissional de outro e uma recuperação da outra, né? É importante isso. Agora a gente já está quase chegando no finalzinho. Tem alguma coisa importante que você queira acrescentar para as pessoas que estão acompanhando a gente em relação à fisioterapia, alguma dica, alguma coisa? Porque com essa história de quarentena, né, as pessoas em home office, principalmente agora nessa época digital com o celular, é problema também na coluna, na cervical. Isso daí não tem jeito, né? Porque esse mundo digital chegou para ficar, né, Cristiano? Vai encher as clínicas de fisioterapia. Chegou. Olha, eu tenho boas notícias. Normalmente a ciência ela traz algumas coisas para a gente que machuca, né? Eles quebram muito aquilo que a gente acredita. Nesse caso, quebra algumas crenças, mas é positivo para nós. Sabem que os estudos mais recentes, eles mostram que não tem muito nexo causal, por exemplo, do uso do celular com dor no pescoço, que é uma coisa que muita gente fala, né? O que eu acho que a gente tem que trazer para as pessoas é o seguinte: o nosso corpo é muito forte. Muitas vezes a gente vê aquelas coisas assim: o médico me disse, o fisioterapeuta me disse que a minha coluna é de uma pessoa de 90 anos e eu só tenho 65. Isso é uma coisa que hoje não cabe mais, porque a gente sabe que o nosso corpo ele vai envelhecendo e naturalmente vão surgindo o que um grande professor que deu aula para mim, o Carlos Castro, sempre fala, né? São beijos do tempo. Ninguém vai escapar, né? Então a minha dica é: mantenha-se em movimento. O seu corpo não é tão frágil quanto dizem, o quanto você pensa. A nossa coluna é forte, as nossas articulações são fortes, elas foram feitas para se movimentar. Movimente-se. Né? Comecei a fazer, senti um pouquinho de dor, continua. A dor começou a aumentar, reduz um pouquinho. Eu acho que isso é muito importante. E de preferência tem acompanhamento de um profissional. Muito bem, Cristiano. Foi uma delícia a nossa conversa. Queria agradecer muito a participação do professor Cristiano Baldan. Até uma próxima, Cristiano. Malu, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Silvia. Espero que a gente tenha trazido algumas informações relevantes aí para quem nos escutou. Muito obrigado. O Duas na Tri fica por aqui, Silvia. É isso aí, só lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente! Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Todo mundo deve ficar atento. Uma mancha na pele pode ser hanseníase. Se você tocar na mancha e não sentir nada ou perceber diminuição da força nos braços, mãos e pés, é melhor procurar uma unidade de saúde. É muito importante identificar o mais rápido possível. A hanseníase tem cura. O tratamento é gratuito e logo que ele começa, a doença deixa de ser transmissível. Hanseníase. Identificou, tratou, curou.
Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.